Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Bahia vive um momento super especial no cenário econômico nacional. Ao mesmo tempo em que avança na geração de emprego e na atração de novos investimentos, o Estado se prepara para receber um dos maiores eventos de mineração do mundo, a Expo Zibram 2025, que será realizada em Salvador e deve colocar a Bahia definitivamente no mapa global da mineração sustentável. Mas por trás dos grandes números e dos projetos de expansão, há uma pauta que vai além da economia: a inclusão social, o trabalho digno e o desafio de conciliar crescimento, sustentabilidade e qualidade de vida. Para conversar sobre esses e outros assuntos, nosso convidado é o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Augusto Vasconcelos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Olá, Jefferson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar aqui do programa. Estou muito feliz e vamos conversar. Tem muito assunto para a gente tratar. A Bahia realmente vive um bom momento na sua economia. Eu citei esse evento de mineração, a Expo Zibram 2025, que é o segundo maior evento de mineração do mundo. O que essa conquista representa na prática para a economia e a imagem do Estado, secretário? A Bahia tem avançado em diversos setores da nossa economia. Temos alcançado números importantes. Você citou, nós lideramos a geração de empregos na região Nordeste e somente neste ano, de janeiro a agosto, conseguimos gerar 88 mil novos postos de trabalho com carteira assinada nos diversos setores da economia. Então temos avanços na indústria, na agricultura, no comércio, nos serviços, no setor de turismo, também na cultura, e a mineração integra também esse portfólio de investimentos que estamos conseguindo atrair para fazer o nosso estado crescer e se desenvolver. Recentemente firmamos um termo de cooperação com a CBPM, que é a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que teve uma alteração de nomenclatura, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, para permitir... Vai passar a ter o direito de explorar também a atividade. E é bom ressaltar que não existiria esse estúdio se não fosse a mineração. Não existiria tecnologias como celulares, automóveis e qualquer outro tipo de equipamento sem investimentos em mineração. Inclusive, na preservação ambiental, a mineração é fundamental. Não tem como gerar energia renovável se não tiver os insumos da mineração. E qual é o potencial de geração de emprego desse setor? Porque tem um potencial grande de desenvolvimento do próprio setor aqui na Bahia, não? Sim. A Bahia ela tem liderado, por exemplo, a área de energias renováveis. Somos o estado com maior produção energética nessa área e nós podemos caracterizar também que a partir da mineração, indiretamente também, esses postos de trabalho devem ser contabilizados. Na nossa Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, nós temos um dos eixos da agenda do trabalho decente, que é a geração de empregos verdes. E nós contabilizamos que são milhares de postos de trabalho gerados no setor e com uma expectativa de ampliação. Mas não basta a gente apenas ser prospectador de minérios ou de terras raras. Nós queremos industrialização, verticalização da produção, geração de valor agregado. Então a gente não quer importar a placa solar fotovoltaica, por exemplo. A gente quer fabricar aqui, como já estamos fabricando as hélices e os motores, por exemplo, da energia eólica. A gente quer expandir do ponto de vista industrial para gerar empregos de maior qualidade e possibilitar crescimento econômico com salários maiores. E isso, é evidente, passa por uma estratégia liderada pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues, que tem buscado atrair novos investimentos para o Estado e fortalecer o ambiente de negócios baiano, impulsionando toda a economia. A gente pode registrar, por exemplo, que a atração de grandes empresas como a BYD, que vai produzir carros elétricos e híbridos, ela vai ter uma relação muito forte com o setor de mineração. Mas podemos citar também outras áreas, como a indústria naval, que está sendo retomada. O presidente Lula, a partir do Fundo da Marinha Mercante, vai possibilitar que a Petrobras faça encomendas de 6 novos navios, uma expectativa de mais de 6 mil empregos só no estaleiro em Enseada. O presidente Lula anunciou esse investimento agora recentemente na inauguração da fábrica da BYD, né? Exatamente. Estivemos com o presidente Lula, tanto na BYD quanto no estaleiro em Enseada, o nosso governador, o ministro Rui Costa, o senador Jacques Wagner e Otto Alencar participando dessas agendas no intuito de fortalecer a participação da Bahia no PIB nacional. A gente pode registrar que somente no primeiro semestre desse ano, comparativamente com o primeiro semestre do ano passado, nós tivemos um crescimento de 36% de empregos no setor industrial, o que é um número recorde. E isso é fruto
dessa visão de que coloca a indústria como um motor de desenvolvimento. É óbvio que a gente olha para todos os setores da economia, mas é fundamental que a Bahia seja um estado de produção industrial, porque lá a gente consegue gerar maior valor agregado na produção e deixamos de ser apenas exportadores de commodities, que são os produtos primários, cuja renda para a população fica menor. Claro que a gente aqui faz vários investimentos na área do agro e na área também da extração de minérios. A Petrobras fez novos investimentos também, por exemplo, em plataformas, como a gente denomina, de onshore, que são as perfurações de petróleo terrestres, porque a Bahia tem um potencial maior nessa área terrestre do que offshore, que são as perfurações marítimas, de modo que esses investimentos têm gerado o impulsionamento de toda uma cadeia produtiva, porque vai não só lá no poço gerar empregos, como também gera valor agregado numa produção, por exemplo, no polo petroquímico de Camaçari. Então a gente pode citar que há diversos caminhos para o desenvolvimento do nosso estado e a nossa secretaria tem atuado também para aumentar a qualificação profissional da nossa população. Só do início do governo Jerônimo para cá, nós já certificamos nos nossos 2 principais programas de qualificação, que é o Qualifica Bahia e o programa Manuel Quirino, 55 mil pessoas. Estamos falando de 55 mil trabalhadores que obtiveram sua certificação em 120 tipos de cursos diferentes. E tem cursos de todo tipo, Jefferson. Desde mecânico de aeronave, onde nós fizemos agora, em parceria com o Senai, o lançamento do Parque Aeroespacial, na base aérea de Salvador, onde nós estamos ali formando profissionalmente jovens de escolas públicas para fazer manutenção de avião, helicóptero, drone e nanosatélite. Então, nós temos curso desse tipo, passando pela indústria automobilística, indústria naval, para também outras atividades do cotidiano, como na área da construção civil. Então, cursos de pedreiro, eletricistas, encanadores, para não falar de outras áreas também, na própria agricultura, na área dos serviços, na área do comércio. Então, é um portfólio grande de iniciativas na qualificação profissional que a gente tem desenvolvido, o que tem possibilitado também atrair mais empresas e aumentar a capacidade econômica e a geração de renda para as famílias baianas. A gente está falando aqui do setor industrial, mas tem uma outra ponta que é o artesanato, que é uma atividade também super importante para a economia do Estado. Inclusive, recentemente, Salvador sediou a 2ª edição da FENABA, que é o Festival Nacional de Artesanato da Bahia, na Arena Fonte Nova. Qual a importância de um evento como esse? E esse tem o dedo da CETRI, não? O FENABA foi um evento espetacular. Mais de 30 mil pessoas participaram dessa 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia. 17 estados brasileiros estiveram presentes, com mais de 500 artesãos e artesãs expondo suas lindas peças, que não são apenas objetos, são peças que se conectam com a história dessas comunidades, com a trajetória ancestral desses mestres e mestras que ensinaram, geração por geração, como fazer. Então tinham coisas lindas na área da cerâmica, dos metais, na área têxtil, na área da madeira. O artesanato indígena brilhou mais uma vez, o artesanato quilombola, comunidades ribeirinhas, pessoas de vários bairros periféricos de Salvador e também do interior do estado, mostrando a sua cultura popular. E o festival ele teve um recorde de vendas de produção. No ano passado a gente conseguiu vender R$2 milhões em peças artesanais. E esse ano a gente superou essa marca, a gente está fechando ainda a contabilização do evento, mas foi uma marca impressionante, porque nesses dias tivemos a oportunidade de debates com várias mesas redondas que aconteceram, tivemos oficinas também de qualificação, de assistência técnica, e a nossa política pública do artesanato, ela acontece ao longo do ano inteiro. Fizemos o FENABA, mas a gente faz também o Festival de Maragogi Pinho, fortalecendo ali no município de Aratuípe, apoiamos a Feira dos Cachixis, em Nazaré das Farinhas, estamos organizando o Festival do Artesanato Baiano Indígena e temos realizado diversos eventos, inclusive colocando as peças do artesanato em locais que seriam inimagináveis. A exemplo da Casa Cor, que é um dos maiores eventos de arquitetura e design de interiores, teve lá uma loja, um espaço do artesanato da Bahia. Colocamos na São Paulo Fashion Week, na passarela da São Paulo Fashion Week, o artesanato baiano, e realmente é um negócio incrível, porque são peças muito como lindas. esse servem como vitrine para os artesãos, para os profissionais da área.
E o que existe de concreto para fomentar essa atividade no sentido de que ela se desenvolva mais? Porque o potencial também existe, penso eu, que parte desse potencial ainda está latente no Estado. Nós planejamos a nossa atividade de fortalecimento do artesanato, criando primeiro as rotas do artesanato, para identificar nos territórios de identidade do nosso Estado quais seriam as semelhanças de determinado tipo de artesanato por região. E desenvolvemos uma política pública de acordo com as características dessa região. Então, por exemplo, a região aqui do Recôncavo, que tem uma força muito grande na cerâmica, não tem a mesma exigência do artesanato que é feito lá em Santa Cruz de Cabral e Porto Seguro, que utiliza muito a base da madeira. Então, para cada região, a gente desenvolveu uma política própria, com assistência técnica, apoio à comercialização, com apoio para que esses artesãos e artesãs possam levar sua produção para serem vendidas em outros festivais fora do estado da Bahia. Também temos desenvolvido eventos internacionais. O artesanato da Bahia chegou a Paris e a Europa abraçou o artesanato baiano, porque nós levamos as mulheres do Quilombo Pitanga dos Palmares, de Simões Filho, para fazer uma exposição e foi um negócio encantador, porque o artesanato baiano ele tem uma força ancestral muito forte. Além de serem peças muito lindas e difíceis de serem elaboradas, são peças de alto valor artístico, elas também se conectam com a identidade de um povo. Então elas contam uma história. Não é simplesmente um objeto que está numa vitrine. Porque hoje em dia, com impressora 3D, inteligência artificial, você pode, em tese, comprar uma impressora 3D, botar um barro lá e imprimir uma peça. Mas ela não tem esse valor do feito à mão. E o nosso artesanato ele tem a chancela, porque nós temos uma curadoria com profissionais que avaliam cada peça, no intuito de estimular a produção feita à mão e combater também eventuais falsificações ou piratarias ou eventuais atitudes que não sejam artesanais, mas que sejam a simulação de artesanato. E o objetivo é exatamente fortalecer, gerando renda nessas comunidades. E é impressionante, Jefferson, onde a gente tem conseguido levar o artesanato, tem sido um sucesso. Tem peças artesanais que cabem em todos os bolsos. Claro que tem peças muito caras, porque são peças, né, que, por exemplo, o artesão demora às vezes meses elaborando uma peça daquela. Merecem esse valor, Merecem não é? aquele valor, tem um valor Claro. artístico inestimável. E tem peças mais baratas, peças que cabem no bolso de todo mundo. Tem biojoias, que são coisas fantásticas. E o artesanato baiano ele faz um diálogo muito forte com a pauta da sustentabilidade, trabalho decente, comércio justo e valorização do trabalho das mulheres. A maioria das artesãs são mulheres. Agora, secretário, a Bahia tem avançado na geração de emprego, o senhor mesmo destacou aí, líder na geração de empregos no Nordeste, mas ainda enfrenta muita desigualdade regional. O que existe na prática no sentido de interiorizar essas oportunidades de emprego aqui na Bahia? Nosso estado ele sofre muito com o fato de que, ao longo de séculos, os investimentos industriais, principalmente, ficaram concentrados na região sul e sudeste. Então, nós estamos falando de um estado nordestino e a Bahia tem essa dimensão territorial gigantesca. E, então, além de sofrermos com as desigualdades do país, porque a concentração da renda ficou muito forte no sul e no sudeste do país, a gente sofre também com a concentração também dentro do próprio estado, onde a capital é a região metropolitana e agora também o oeste da Bahia acaba concentrando boa parte da renda do nosso estado. E nós temos feito vários caminhos para dinamizar esse desenvolvimento. Todas as vezes que a gente conversa com algum investidor que vem para o estado, nós ofertamos diversas possibilidades para descentralizar os investimentos e temos alcançado bons resultados. Agora, por exemplo, em Irecê, haverá uma ampliação da planta de uma importante indústria de fertilizantes, que é fundamental para a agricultura. Estamos trabalhando em Maragogipe, na indústria naval, então é uma descentralização para o recôncavo baiano, do crescimento econômico. Na área da agricultura, como você já citou, como a gente já comentou antes, tem havido um boom de crescimento econômico também, a construção civil tem se fortalecido em várias regiões e a gente tem buscado firmar essas parcerias para descentralizar os investimentos. A gente ainda considera que há muita concentração, mas os esforços são feitos nesse sentido. Na economia solidária, nós fizemos os centros públicos de economia solidária, onde nós criamos 23 centros públicos espalhados em todas as regiões do estado para poder acolher os pequenos empreendimentos, acolher as pessoas que fazem a economia solidária. Isso tem dado um impulso incrível. Temos um programa de microcrédito que tem mais de 200 municípios que firmaram termo de cooperação conosco,
onde a gente oferta créditos de até R$ 21.000 para quem quer empreender, começar o seu pequeno negócio. E, em paralelo, a gente tem conversado com os municípios baianos, com as prefeituras, para ver a vocação de cada município, para estimular aquela atividade econômica, possibilitando geração de renda naquela região. Tem um programa chamado Primeiro Emprego, que está completando agora 10 anos, inclusive como referência nacional. Quais os planos para ampliar esse programa, esse modelo, inclusive para o setor privado ou até para se adequar às novas demandas do mercado? Mas essa resposta a gente segura, fica para depois do intervalo. A gente volta já já, conversando aqui com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Augusto Vasconcelos. É um instante só. Já estamos de volta. Nosso convidado, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Augusto Vasconcelos. Eu deixei a pergunta no ar. O programa Primeiro Emprego completa 10 anos, é uma referência nacional. O que existe no sentido de ampliá-lo até para o setor privado, adaptá-lo às novas demandas do mercado? O que está no radar de vocês? Uma das grandes dificuldades no mercado de trabalho é a pessoa alcançar exatamente o primeiro emprego, porque muitas vezes a empresa exige experiência e aquele jovem não tem ainda a experiência. Como ele vai ter experiência, ele não teve a primeira oportunidade. Esse é um dilema que nós enfrentamos, outros estados enfrentam e é um dilema permanente. E o programa Primeiro Emprego, ele se consolidou como uma alternativa importante. O Estado da Bahia dá um bom exemplo. Todas as secretarias do Estado, as autarquias, elas acolhem o programa Primeiro Emprego. É uma política pública de sucesso que tem possibilitado, especialmente jovens da rede pública estadual, alcançarem sua primeira oportunidade de trabalho. Eu me lembro quando eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez na minha vida e tenho certeza que você, Jefferson, e todo mundo que nos acompanha, é um marco importante, porque ali é um pontapé inicial da nossa trajetória profissional. E as pessoas precisam ter essa oportunidade, ter uma ação organizada, planejada. E o nosso objetivo é exatamente expandir iniciativas como essa. Aqui dentro da Expandir para o setor privado? Para o setor privado, com programas que permitam, por exemplo, estímulos fiscais e tributários que garantam a inclusão e a inserção desses as empresas jovens, a absorver esses novos... Criando estratégias de acolhimento, né, que você tem a possibilidade desse primeiro emprego também ser compartilhado com uma atividade educacional, que você permita que a pessoa continue estudando, se desenvolvendo, se aperfeiçoando e, em paralelo, alcançando o primeiro emprego. Um dos grandes desafios nessa questão do primeiro emprego são as tarefas de maior especialização. Então, a gente tem conversado com o setor produtivo, com todos os setores da economia, sensibilizando-os. E fizemos, recentemente, o lançamento de vagas específicas para jovens, para serem inseridos no mercado de trabalho. Então, é um trabalho permanente que a nossa equipe do Cine tem desenvolvido de prospecção de vagas e de oferta no mercado de trabalho. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para registrar que, além da empregabilidade dos jovens, outros desafios que enfrentamos, por exemplo, é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E, recentemente, agora em setembro, nós fizemos o Dia D, que é o Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, onde nós captamos mais de 300 vagas de empresas diferentes, de vários setores, inclusive da indústria, para garantir a empregabilidade de pessoas com deficiência. Fizemos ações específicas para a comunidade LGBTQIAPN+, que também sofre com estigmas e preconceitos dentro do mercado de trabalho. Então, nós captamos vagas específicas para isso. Fizemos também para as mulheres, estamos desenvolvendo vários programas de atração para aumentar a empregabilidade das mulheres, especialmente nos setores onde majoritariamente são homens que estão ali, a exemplo da construção civil, onde nós estamos fazendo cursos específicos para qualificar mulheres e estimulando as empresas a empregarem mais mulheres em setores importantes. Então, fizemos recentemente também na área de mecânica de automóveis, cursos voltados para mulheres. Então, essas áreas que historicamente foram hegemonizadas por homens, a gente está trabalhando para mudar também esse perfil. E, além disso, nós temos feito também um conjunto de iniciativas mais amplas de captação de vagas. Somente na semana passada a gente teve um evento onde nós chamamos de Feirão do Emprego, onde 1.700 vagas foram ofertadas em um único dia,
na Casa do Trabalhador, que fica na estação do metrô de Pituaçu, e em uma das nossas 123 unidades do Cine Bahia, que completou este ano 50 anos de ação em favor da sociedade brasileira. E o Cine aqui do estado da Bahia é uma referência, porque é um dos sistemas de intermediação para o trabalho mais modernos e que conseguiu mais captar vagas e colocar pessoas no mercado de trabalho, aproveitando esse bom momento da economia baiana. Secretário, o senhor defende a valorização do trabalho digno. Como avalia esses outros modelos de ocupação, como, por exemplo, trabalho por aplicativo, a própria economia informal, dentro das políticas de emprego do governo do Estado? É bom registrar que, além da geração de empregos formais, a nossa secretaria atua com muita força na valorização do empreendedorismo e na atividade autônoma. Inclusive, lançamos um programa chamado Condução Decente para acolher motociclistas que atuam por aplicativo e também motociclistas que atuam como motoboys. E esse projeto ele está acolhendo 6.500 motociclistas, trabalhadores que utilizam a moto em todo o estado da Bahia. É uma referência onde o trabalhador vai receber, além da qualificação profissional, ele vai receber kits de proteção individual, capacetes, bags, vai receber antenas para evitar fios cortantes, entre outros equipamentos. E, ao final, ele terá a oportunidade de ter uma linha de crédito específica para financiar uma moto nova. Mas a sua pergunta é muito oportuna. Ninguém é contra o trabalhador que está ali, atuando como motorista de aplicativo ou um moto entregador. Muito pelo contrário. A gente entende que esse trabalhador ele precisa ter seus direitos respeitados. É por isso que eu defendo que nós tenhamos, sim, uma regulamentação dessa atividade, porque não dá para aceitar como normal que uma pessoa trabalhe 12 horas por dia em cima de uma bicicleta ou de uma moto, entregando pizza, e ao final do dia ele não tem a renda suficiente para comprar a própria pizza que ele entregou. Onde ele fica sujeito a sofrer acidentes, onde ele, se furar um pneu de uma moto ou de uma bicicleta, a empresa que o contrata, a plataforma, sequer se responsabiliza por isso, ele perde renda, perde perspectiva, não está incluído no sistema previdenciário. Então, eu defendo que o Congresso Nacional regulamente essa questão, que estabeleça direitos mínimos. Não é contrário a essa atividade, mas que tenha uma decência nesse trabalho. Não é razoável que empresas, inclusive internacionais, utilizem essa mão de obra, né, gere um grau de exploração adicional, ganhe muito dinheiro com isso, enquanto que a população, especialmente os mais pobres, que ficam muitas vezes sem alternativa de renda, tenham que utilizar essas plataformas e não tenham nenhum tipo de sistema protetivo. Então a gente defende sim que haja uma regulamentação dessa atividade. Eu já estive debatendo esse tema na Câmara dos Deputados, enquanto eu estava vereador de Salvador, fiz audiência pública sobre o tema e a nossa Secretaria do Trabalho, em consonância com o Ministério do Trabalho, juntamente com o Fórum Nacional de Secretários do Trabalho, tem pautado esse assunto. Porque as plataformas, elas ajudaram a impulsionar novos negócios, é verdade, porém, elas não podem simplesmente descaracterizar qualquer proteção ao trabalho. Nós temos dentro da nossa secretaria, uma das áreas principais de atuação nossa é a Agenda Bahia do Trabalho Decente, que tem 9 eixos: saúde e segurança do trabalhador, garantia de preservação dos direitos trabalhistas, empregos verdes, na área também do emprego doméstico, na área da juventude, serviço público. Então a gente tem buscado atuar em todas essas esferas para garantir que o trabalho decente predomine. O senhor citou agora aí empregos verdes, já tinha falado também um pouco mais cedo. Existe uma demanda cada vez maior por esses chamados empregos verdes, empregos sustentáveis. O que existe de prática na CETRI para capacitar novos trabalhadores para esse contexto em que hoje fala-se muito na transição energética para uma energia mais limpa, enfim? Como é que está o esforço da CETRI nesse sentido? Temos várias iniciativas. Uma delas é que a nossa secretaria foi uma das primeiras do país a assinar, junto ao Ministério do Meio Ambiente, a Agenda Ambiental da Administração Pública, que tem várias diretrizes, vários eixos de atuação. Mas, além disso, nós temos uma ação muito forte na área, por exemplo, de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Porque quando a gente fala em empregos verdes, muitas vezes a pessoa associa que é o cientista no laboratório trabalhando com alta tecnologia. Não, muitas vezes o emprego verde é o emprego do catador de reciclável, que está ali fazendo uma atividade ambiental
E é por isso que agora o governo do estado enviou aqui para a Assembleia e foi aprovado, e o governador Jerônimo sancionou o pagamento de serviços ambientais, que é um reconhecimento do estado da Bahia para todas as atividades que ajudam na preservação ambiental e na sustentabilidade. Um desses exemplos são as cooperativas de catadores de recicláveis. E nós temos uma ação muito forte nessa área, fortalecendo toda a cadeia produtiva da reciclagem, desde o catador que está ali na rua catando, passando pelas cooperativas com aquisição de maquinários, com financiamento, com galpões, com uma estratégia de logística para aproximar o que foi coletado com a indústria, que vai transformar aquilo em novos produtos. Então a Bahia realmente tem sido um exemplo nessa área da reciclagem. Precisamos avançar muito, pois ainda temos a grande parte do lixo, e isso é no Brasil e no mundo, ele ainda não é reciclado, mas a Bahia tem avançado e esses avanços são reconhecidos nacionalmente. Mas, além disso, nós temos várias outras iniciativas na área de empregos verdes. Temos gerado aí vários investimentos na área de qualificação voltadas à energia renovável, que é uma outra vertente de atuação da geração de empregos verdes. E temos buscado para que todos os empregos, na verdade, sejam verdes. Quando você faz uma atividade Sejam com a mineração, não é? exatamente, por exemplo, a mineração, que é uma atividade que, a priori, ela gera uma degradação. Então, quando a gente trata da mineração, o garimpo legal foi um curso, por exemplo, que nós promovemos junto com a CBPM, nós estamos chegando lá nas comunidades garimpeiras e ensinando, também aprendendo com eles, mas principalmente trazendo práticas sustentáveis na extração do minério. É possível fazer mineração com o menor impacto possível. Então a gente está também trabalhando nessa área, juntamente com os órgãos fiscalizadores, nessa esteira da COP30 que o Brasil realizará. Essa é uma das temáticas centrais da nossa atuação. Secretário, vamos falar de esporte, que está também sob seu guarda-chuva. Que ações existem para fortalecer, por exemplo, o esporte de base, para transformá-lo de fato numa política pública e não apenas em eventos pontuais? O Instituto de Gestão Esportiva da Universidade Federal do Paraná recentemente considerou o estado da Bahia como o governo estadual que mais investiu em esporte no Brasil. Justamente porque nós temos um amplo programa, desde a infraestrutura esportiva, com reformas de estádios, ginásios, quadras e equipamentos que servem ao longo do ano inteiro, como também estamos investindo em vários programas sociais e esportivos. Um deles é o Esporte por Toda Parte, que temos 260 núcleos espalhados em comunidades periféricas, onde cada núcleo tem 3 modalidades esportivas gratuitas, onde aqueles núcleos estão integrados com uma política de iniciação esportiva, mas também de aprimoramento da prática. Ao lado disso, temos grandes investimentos no alto rendimento, onde nós temos apoiado nossos atletas com o programa Faz Atleta, que, diga-se de passagem, este ano destinamos 15 milhões de reais de investimentos para o Faz Atleta. É o maior investimento da história. Aumentamos em 50% o investimento do Faz Atleta em comparação com o ano passado. E fizemos também a ampliação dos investimentos no Bolsa Esporte, que ajuda atletas baianos a terem grandes desempenhos em competições nacionais e internacionais. Temos um programa específico de passagem para que os atletas possam disputar as competições dentro do estado, fora do estado e fora do Brasil. Estamos com um planejamento integrado às federações esportivas. No início do ano, em janeiro, eu fiz uma reunião com todas as federações esportivas do nosso estado, são mais de 50 modalidades diferentes, e através da nossa Superintendência de Desportos, que é a SUDESB, que é uma autarquia vinculada à nossa secretaria, nós criamos um planejamento calendarizado no ano inteiro, que não são só os eventos, mas vai desde a iniciação esportiva com o esporte de base até o esporte de alto rendimento, também considerando o esporte de participação e o esporte dentro da escola, que é fundamental. Eu tenho conversado muito com a secretária de Educação, a Rovena, e nós estamos construindo um caminho para lançar um programa chamado Esporte na Escola, aproveitando as novas escolas de tempo integral, que têm equipamentos esportivos belíssimos, para que a gente possa criar uma cultura do esporte, desde a infância até a fase mais avançada de idade. Por isso que a Bahia tem alcançado resultados em Olimpíadas, Paralimpíadas, que são extraordinários. Lançamos agora, Jefferson, um programa chamado Clínicas do Paradesporto, que eu considero que... Eu sou um pai atípico, né? E a causa da pessoa com deficiência, para mim, é uma das questões centrais. E nós lançamos as Clínicas do Paradesporto, que tem sido um sucesso na capital e no interior, onde a gente leva profissionais que atuam na área, sensibilizando gestores esportivos,
pessoas com deficiência, familiares, e estimulando a prática do paradesporto. Fizemos também amplos investimentos nessa área e nós estamos colhendo vários resultados. Tivemos agora um campeão mundial de surf do paradesporto, que é o Gato de Botas. Temos aí o primeiro faixa preta de jiu-jitsu com síndrome de Down, aqui na Bahia, e é o Álvaro, que teve resultados fantásticos. O Igor Nogueira, campeão mundial do jiu-jitsu, um atleta com autismo. E nós temos vários exemplos aí de pessoas que ganharam medalhas em Paralimpíadas. Então, para a gente é um orgulho muito grande. A gente não pode falar, por exemplo, do quadro de medalha das Olimpíadas e das Paralimpíadas sem falar do estado da Bahia. Nosso desempenho na canoagem, que é fruto dessa política pública, no boxe e em outras modalidades. A gente tem um centro de boxe e artes marciais, temos centros de canoagem espalhados. Estamos agora para lançar em Itacaré um centro de surf, para desenvolver o surf baiano. Então, tem muitas iniciativas acontecendo, são programas fantásticos. Eu tenho o maior orgulho do projeto esportivo que a Bahia desenvolve, que ela é feita em parceria com as federações, com as famílias e com a população de modo geral, para a gente poder alcançar grandes resultados. Secretário Augusto Vasconcelos, que está à frente aí de uma pasta super importante da gestão estadual, que trata do trabalho, emprego, renda e esporte. Muito obrigado e sucesso aí com os seus desafios, que certamente são grandes. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Eu agradeço, Jefferson, a oportunidade. E quem quiser acompanhar um pouquinho desse trabalho, vai lá no site da CETRI ou no Instagram da CETRI para acompanhar o trabalho que a gente tem construído com muito esforço, muita dedicação, mas uma equipe que tem se empenhado ao máximo. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.